Temos convidada de hoje a documentarista, diretora e editora audiovisual paraense, Adriana Oliveira. Tudo bem, Adriana? Como vai? Tudo bom? E aí? Eu acho importante sempre trazer esse foco também da realização audiovisual dentro dessa questão do que a gente trata na Cinemateca Paraense, voltado a uma relação do patrimônio audiovisual, né? A Adriana, ela tem uma obra recente, mas uma obra assim bem pulsante, mais de 10 anos de criação, né? E que ela trabalha em uma série de filmes como autora, como parte da equipe, como editora e finalizadora também de filmes. Tudo bem contigo, Adriana? Como é que tá? Tô bem. Esse é o momento que eu me apresento, né? Meu nome é Adriana. Eu tenho trabalhado com audiovisual tem uns 12 anos aí. E aí, geralmente, eu trampo como diretora, montadora. Já fiz trampos de roteiro também, mas o meu foco mesmo é montagem e direção. E aí eu consegui fazer algumas coisas autorais já. Acho que as primeiras, né, na real, ali no início da carreira. E depois eu sucumbi pelo trampo aí, que tem que acontecer, tem que pagar as contas e tudo. E aí a minha criação autoral, ela tem ficado um pouco mais espaçada, mas ela ainda existe. E é isso. Eu vou comentar aqui um pouco sobre as coisas que eu já fiz e algumas coisas novas que virão também. Adriana, tu tem uma formação como publicitária, né? Isso, Fizeste eu me formei. comunicação, habilitação em publicidade e propaganda na UNAMA, né? É o mesmo Foi, curso que eu foi, fiz também. foi, Foi, massa. eu fui da primeira turma desse curso. Lá no Nama da BR, Não, da era Nova Sendo Castela ainda. pode crer. Eu me formei em 99. Eu sou da primeira turma. Sim, Tem uma placa lá com essa turma. É uma turma interessante. pode crer. E também, engraçado, não sei se é a mesma história que a tua, eu queria fazer cinema também antes. E talvez a Pois coisa é, mais próxima que eu consegui que pensar tinha. tenha sido publicidade e propaganda mesmo. E trabalhei com Foi, audiovisual dentro da publicidade também bastante tempo. E tu começaste, sim, na verdade, a carreira audiovisual dentro desse curso e dentro desse meio audiovisual ligado um pouco à publicidade, né, também. foi. É porque a UNAMA tinha um. Não que eu soubesse disso antes de fazer o vestibular, mas depois do que eu entrei no curso, eu percebi que a UNAMA ela tinha uma. Eles focavam, de certa maneira, no audiovisual, que eles tinham o Festival Oscar, né? Não sei se ainda tem até hoje, mas tinha. Então, isso incentivava os alunos, porque fazia parte sei lá, da pontuação lá que eles faziam para os alunos, né? Então, acabou que foi bom, que isso me encaminhou muito para começar a produzir alguma coisa, né? Mas eu entrei com essa vontade de fazer vídeos, porque eu já fazia vídeos antes, porque eu era da igreja evangélica, Assembleia de Deus, na minha adolescência inteira. Aí eu comecei a fazer vídeo lá. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já fazia alguns vídeos, né? E aí só que deu pontapé, porque eles tinham um festival lá, e aí eu fazia parte da pontuação mesmo, eu tinha que fazer. E aí eu comecei a ver que poderia rolar uma coisa legal, porque aí, sei lá, o filme que a gente fez ganhou o prêmio lá, aí a gente conseguiu viajar com filme, coisas assim que a gente, pô, dá para trabalhar com isso, dá para alguém se interessa por isso, entendeu? E aí foi mais ou menos assim, mas foi massa até no final das contas, mas hoje, apesar de eu fazer publicidade, eu acho que eu gostaria de ter feito cinema também, sabe? Mas ainda era o primeiro ano do curso de cinema, no ano que eu prestei vestibular. Então, ainda era um curso assim meio que eu não tinha muito contato, não sabia como era, nem nada. Uhum. E aí não rolou de fazer. Legal. E bacana que quando eu te conheci enquanto realizadora, né, foi justamente no Oscar mesmo. Eu Foi. acompanhava as seleções do Oscar, ficava caçando coisa lá pelo Oscar, né? Eu trabalhei com pesquisa de cinema desde 2005, então eu já sempre Hum, ficava de olho nesses títulos desse festival Oscar, apesar deles falarem que sempre era uma coisa muito experimental e universitária, né? Como se fosse uma coisa menor, digamos assim, dentro do audiovisual, né? É a galera que está começando, tá, e tudo mais. E aí entrei em contato com esse teu filme lá no Festival Oscar, esse Espátula e Bisturi, de 2013, se eu não Sim, me engano, né?
Nossa, eu fiquei Pode crer. apaixonado por esse filme mesmo, sabe? Uhum. Foi assim, eu escrevo na minha tese sobre ele, eu digo que quando eu vi, são dois filmes que eu vi que eu falei que, não, isso é da pesada mesmo. Foi Os Quatro de Cara, que Bisturi massa. e um clipe que a Priscila fez chamado Japan Pop Show. Assim, para mim Pode essas crer do duas Curumim. obras são assim, tipo, máximo, tipo assim, foram obras que eu falei, porra, isso é um cinema embrionário ainda, mas que vai se Sim, tornar um cinema daqui para frente. Eu tenho muita curiosidade sobre o Spátula, na verdade, sabe? pode Eu crer. acho a forma com que ele foi feito, assim, sem diálogos direto, quase como um falso Sim. documentário, né? É uma linguagem que me dá Pior, né? que me agrada muito, assim, sabe? Pode É, crer. os Ele diálogos tem são uma gracinha, desnecessários né? naquele filme, né? A locução belíssima, assim, com um texto lindo. Como é que foi que surgiu essa ideia Pois é, do é, Spátula? pô, o papo foi assim, eles davam uma temática pra gente, e essa temática era de, eu acho que memória, alguma coisa assim, era um tema mais extenso, mas eu me lembro agora que tinha a ver com isso. E aí a gente acabava reunindo ali no, porque era um grupo, né? Não era só eu que fazia, era um grupo de várias pessoas criativas de várias áreas de publicidade, ou seja, tinha lá uma pessoa que era o redator, que inclusive foi o próprio ator, né, do filme, também tinha o que fez o texto, né, e aí quem gravou o off foi o avô da minha amiga, que já estava com seus 91 anos e tal. Então, assim, eu entendo porque a galera da Unama fala que, enfim, são vídeos mais. é, são vídeos menores, porque na real a galera tá realmente aprendendo ali o que sabe fazer. Ninguém sabia se de fato ia saber fazer um texto para um filme, mas aí a gente ia testar. E não tinha um compromisso de ter um cliente aprovando aquilo. A gente fazia do jeito que estava na nossa cabeça, que a gente tinha aprendido e tal. E aí, enfim, aí eu também trampei com. Aí a galera fazia produção e tal, fazia. E aí, como eu já sabia filmar e eu tinha uma câmera ali, que era minimamente. Dava para executar ali uma parada, aí a gente fazia os planos, e eu acho que eu me consumia muito por essa pelas coisas que me inspiravam, tipo assim, sei lá, ficava pensando nisso até de madrugada, não sei o quê. Ah, não, mas no final pode ser desse jeito, e aí ia mandar pra galera, a galera gostava. E aí ia sendo muito construído enquanto a gente gravava também. Tudo bem, a gente tinha uma ideia a princípio que ela ia se construir ao longo do filme, mas muitas coisas também a gente ia vendo que estava errado ou que a gente não acreditava no que aquele roteiro a princípio dizia e a gente ia e mudava. Então isso era legal que você ia corrigindo no meio da execução, né? E aí as pessoas que atuavam eram os nossos familiares, né? Era na casa de alguém de lá da equipe e tudo era meio assim, né? Não, a galera ajudando a gente mesmo. Eu acho legal que ele tem uma direção de arte, assim, que eu acho, assim, das mais difíceis até, né? Porque ela é de um passado bem recente, assim, né? Ela é de um passado, sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Assim, essa direção de arte próxima da gente, né? De Sim, coisas que estão próximas, mas que já são um passado, né? Já é uma memória, né? E ele tem essa coisa muito dos objetos, né? Daqueles pequenos detalhes dos objetos que são os presentes, né? Assim, e sim, filmado bastante detalhes, em plano de detalhes, e aquela montagem com aquele off, assim, tipo, é muito lindo. O detalhe mesmo dos convidados na festa, o bolo. Nossa, é muita coisa assim. São muitas cenas. É um filme curto, mas que tem muita cena. Deve ter uma centena de cenas filmadas naquele filme, de pequenos takes, de detalhes, de coisa. pois é. Inclusive, eu venho reparando que um pouco o Spátula, talvez a aceitação dele, a boa repercussão dele, é que fez com que tu talvez estabelecesse uma assinatura que eu acredito a partir daí. Seria um ponto né, de mutação na tua carreira e de início e talvez uma estética que tu poderia seguir adiante, né? Pode crer. Era uma época que eu via muito, muito mais filme do que eu vejo hoje, na real. E aí eu gostava muito do Wes Anderson, né? Só que, porra, mano, quem vai fazer uma coisa? Hoje já é uma parada assim que eu não me identifico total, mas naquela época era isso que estava pulsando nos meus olhos, né? Tinha acabado de entrar na faculdade de publicidade e aí era o que dava para fazer. Então, isso era legal porque era muito baseado na gracinha, né? E eu acho que essa gracinha que eu gostaria de ter ainda nos meus filmes, só que nem sempre eu consigo,
sei lá, fazer e ter a oportunidade de fazer um novo filme em que eu possa botar isso, mas eu acho ele engraçadinho, assim, e isso eu me identifico ainda. Claro, Uhum. tem outras coisas que a gente vai aprendendo e vai vendo que não gosta de fazer e que faria diferente, faria melhor. Tipo, ah, sei lá, várias coisas. Eu olho, já, na real, as coisas que eu faço, logo depois eu já não gosto mais. E aí é difícil olhar para esse curta e gostar muito, mas eu vejo ali que tem coisas que eu ainda me identifico e gostaria de fazer semelhante, sabe? Aham. Nele que tu começa, digamos assim, a fazer essas múltiplas funções, né? O É, Spátula, tu fez a câmera, tu fez a edição e a direção, né? Então tu já começou foi. com tudo, dominando o processo como um todo, né? Pois é porque a gente tinha duas pessoas que filmavam na nossa turma. E aí a gente não podia ficar na mesma equipe, porque a outra equipe precisava ter alguém que filmasse também. E aí, nesse do Espátula, o meu amigo que tinha dirigido o Technicolor, que foi o primeiro filme que a gente concorreu ao Oscar e ganhamos o prêmio lá, ele já não queria mais dirigir esse. Aí eu pensei, tá, então eu vou tentar dirigir, bora ver se dá. Aí rolou, entendeu? Aí deu ali porque assim, tinham várias outras coisas que a gente precisava ter nesse filme, porque a gente era do curso de publicidade. Então a gente precisava divulgar bem o filme, a gente precisava, sei lá, fazer com que ele tivesse elementos que fossem próprios da publicidade também, ou seja, um filme de certa forma comercial. Enfim, não que fosse uma demanda, mas pô, a gente Uhum. estava vivendo esse curso, então a gente meio que queria fazer dessa maneira também. E aí foi legal, ele circulou, ganhou umas paradas, né? Aí foi mais uma vez que a gente foi vendo, pô, a gente consegue fazer alguma coisinha ali, mesmo com todas as nossas limitações. E eu acho que isso é legal nele, porque dá pra ver ali que ninguém é profissional. E aí eu acho que isso é massa, Uhum. porque é o jeito que qualquer pessoa conta uma história, porque a história, ela tá na boca das pessoas, nossos pais contam pra gente, nossos avós, nossos primos, é, enfim. E eu sempre gostei dessa parada da, da potoca, da mentirinha, do negócio que tu Uhum. sabe que não, sabe? Sei lá, não sei nem te explicar, mas da conversinha, sabe? E eu acho que você não precisa ter toda a técnica do mundo para você mandar uma conversinha e que ela seja acreditada e sei lá, E tu é consegue isso. nesse filme, antes da gente passar pro outro, que é o seguinte, ele não é tão felizinho assim, o Spátula. O que eu gosto É dele é porque ele não tristinho. é super felizinho, não. Não é super, não. Ele é uma história triste pra cacete, na Ah, verdade. no final, né? Acabei de me Não, o lembrar. início e o fim, o início e o fim que se amarram, na verdade, uma história de um cara fudido, entendeu? Assim, Pois é de uma é. tristeza do cacete o filme. E aí É a o felicidade tragicômico, toda é a né? lembrança, porque o presente é a tristeza dele. Ele apesar Pode de ter uma crer. melancolia feliz, assim, digamos assim. Até ele deixa um drama pesadão no final, né? Que a É, galera não tá esperando. Agora que me lembrei, real. Só que, essa parada é massa, né? Porque é algo onde eu me inspiro muito. Na tristeza, é olha aí a verdade. minha doida. Na tristeza, nesse traje cômico, Uhum. nessa parada do sofrimento. É uma coisa que eu É. gosto de abordar, porque, sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa mais tristinha mesmo. Não, a memória, né? A memória tem ela é mais forte com a tristeza, né? A memória é muito mais arraigada quando ela é de uma lembrança triste do que dos momentos felizes que eles passam todos. Então, o filme ele tem um monte de momento feliz, digamos assim, para desencadear a memória-chave que é a tristeza, né? Eu adoro esse filme, Pode crer. para te dizer que eu falaria bastante mais sobre ele. Tá, que Ele bom. te, digamos assim, ele foi uma inserção para ti também, de certa forma, no mercado audiovisual, né? E a Foi. partir desse ponto, tu passa a ser, digamos assim, uma, uma trabalhadora do cinema bem requisitada, na verdade. Como é que é a tua carreira depois disso, para tu entrar nesse mercado? Pois é, o que que foi que rolou? Eu comecei a trabalhar numa produtora. E qual é o papo? Essa produtora também estava a fim de fazer cinema, que era a Clarté. Só que a Clarté, nessa Uhum. época, ainda fazia casamento.
E aí a gente tinha sei lá, a gente tinha meio que um pacto ali que era, nós estamos fazendo casamento agora, mas um dia nós vamos fazer cinema. E aí algumas dessas pessoas ficaram responsáveis por ir, sei lá, abrindo o caminho, entendeu? Thiago Pelas, por exemplo, que era o meu Aham. chefe, que é diretor de fotografia, maravilhoso e tal. E aí todo mundo que trabalhava lá estava nesse corre. E aí eu já trabalhava lá quando eu fazia o Technicolor. E aí, por quê? Porque eu tinha feito um vídeo de casamento para uma pessoa da igreja, nananã, e a Clarté estava junto. E acabou que eles, por verem que eu já tinha feito vídeo de casamento também, eles acharam que a gente poderia ser um bom match, e aí eu comecei a trabalhar com eles. Só que aí, quando rolou o Espátula e Bisturi, eles já me viram como uma possível pessoa que eles pudessem também botar na direção, caso fosse necessário. E aí teve o edital, que foi Jovem Doc, o nome. E aí o papo era que era para jovens com menos de 29 anos dirigirem. E lá não tinha alguém com menos de 29 anos, a não ser eu, mais uma pessoa. Aí eles falaram: olha, bota alguma coisa aí que pode ser a nossa chance de começar a fazer cinema. E aí, cara, eu botei assim, jurando que não ia passar, porque Uhum. eu que tinha escrito o roteiro e tudo mais, tudo bem que ele era baseado na ideia de uma outra pessoa que veio trazer para mim essa ideia. Falou assim: olha, vem fazer um doc aqui sobre a Batalha de São Brás, é massa e tal, não sei o quê. Eu falei: tá, bora lá, eu tô precisando de uma ideia mesmo para escrever aqui nessa parada. Aí a gente fez esse acordo com essa pessoa e aí passou. Cara, pro meu azar na época, assim, eu fiquei: caralho, não acredito que passou, tenho que fazer. E aí foi que eu aprendi ali a dirigir fazendo, porque aí já não era mais que nem no Espátula, agora era uma equipe com várias pessoas que eram profissionais. E aí eu, mano, eu não sei nem entrevistar uma pessoa, mas aí, enfim, a gente queria essa oportunidade de finalmente fazer, então meio que todo mundo estava aprendendo também, né? Era a nossa primeira coisa no cinema, assim, era 26 minutos, era um doc. E aí o Vlad Cunha, ele foi o consultor desse trampo. E aí ele foi me ensinando muito ali também, né? Ele foi dizendo, aí às vezes eu via ele entrevistando, aí na outra já era eu que entrevistava, ou às vezes eu ficava um pouco mais de lado, e aí quando eu achava que uma resposta tinha sido respondida, eu ia e fazia a pergunta. E aí eu consegui dirigir mesmo na montagem que eu já fazia. Dirigir, no caso, assim, tomar decisões, né, de narrativa, decisões de coisas importantes que iriam rolar. Eu acho que eu consegui fazer isso muito mais na montagem do que em loco, porque eu acho que até hoje eu sou um pouco mais retraída, e isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, tipo, em como me comunicar suficientemente bem a ponto de que o outro consiga entender o que eu quero, mesmo que seja uma viagem, né? Porque, enfim, ninguém precisa entender exatamente o que eu vou falar se a minha comunicação não for clara, né? E aí Uhum. isso é um desafio também. Mas foi a partir daí, foi mais ou menos essa caminhada. E aí eu comecei a entrar no trabalho das outras pessoas muito, né? Fazer montagem para tudo, né? Para publicidade, para os docs dos outros, para os filmes dos outros, e foi mais ou menos assim. O Batalha de São Brás, ele é um documentário já profissional, assim mesmo, sabe? E quem assiste o Batalha não entra é um documentário de edital para jovem. Não, ele é assim, tipo, já tá no topo da cadeia do documentário, né? Ele teve uma super Pô, carreira, valeu. inclusive, a Batalha de São Brás, né? Ele teve uma carreira legal. Só que é isso, eu tava com uma produtora, e assim, porra, é muito diferente de tu fazer com uma produtora do que tu fazer sozinho. Cara, tu tem um apoio de várias pessoas que cada um vai fazer a sua função. Isso é grande, tu vê que a gente consegue fazer um monte de coisa se a gente estiver organizado em conjunto, sabe? E aí isso. Mas eu nunca tive mais uma oportunidade assim, tipo, tão firme e grande quanto essa, tá ligado? Quer dizer, não tenho certeza, mas eu guardo assim como um lugar de muito aprendizado. Mesmo, eu acho que foi uma coisa meio maluca. Eu acho que hoje eu ia ficar muito na onda de aceitar uma parada assim. Mas que bom que eu aceitei, porque a partir de então eu consegui desenvolver melhor as minhas habilidades, tá ligado? Uhum. E foi assim, o, o Spátula, ele já é muito musical, né? Ele tem uma pegada, digamos assim, de videoclipe, né?
Eu acho É, que por conta talvez da tua geração também tem muito já forte essa linguagem do videoclipe, né? O Spátula, ele é um pouco um videoclipe. O Batalha tem momentos também de videoclipe também, né? E aí, na verdade, é, foi natural quase essa tua entrada também nesse universo do vídeo para música, né? é, eu não, sabe, eu não consigo fugir muito disso, a real é essa. Tipo, é uma coisa que eu quero exercitar, em construir mais os diálogos, em fazer coisas mais faladas e menos musicais. Mas é o seguinte, eu estudei música durante boa parte da minha vida, na adolescência. Só que eu não levei isso pra frente. E era uma coisa que eu gostava muito e me inspirava muito. E aí eu acho que ao longo enfim, que eu fui desenvolvendo a minha parte profissional, a música acabou entrando não como eu sendo uma musicista, mas como no meu trabalho mesmo, né? Então eu acho que eu acabo me identificando muito com a música e tomando a música muito como uma coisa inspiradora, mais do que filme até, sabe? Uhum. E aí, A música, ela dá um timing também bom para montagem também, né? Ela dá logo um ritmo pro filme, né? e é até uma área que eu gostaria de desenvolver, sei lá, fazer cursos de desenho de som. É uma coisa que eu já faço, mas que dá para fazer melhor, sabe? E aí é uma coisa que realmente sempre tá nos meus trampos e que, pô, eu gosto, eu acho que é por isso que eu comecei a trabalhar com videoclipe mesmo, né? E aí tinha já essa troca com os artistas e saber como eles gostariam de ser vistos. Tipo, já tinha essa parada também de interpretar a música que a outra pessoa dava na minha mão. E aí, isso eu gostei muito, assim, também. E eu acho que deu para desenvolver uma, uma ideia de como eu gostaria de mostrar uma imagem, de como eu poderia solucionar uma demanda também do artista, né? Então, tem várias nuances aí que eu acho que dá para aproveitar muito bem no cinema também. Não é à toa, assim, na verdade eu acho que, por exemplo, no na Clarté, a gente usou muitas coisas que a gente fazia no casamento e que eu consegui usar assim para fazer coisas do cinema. Então acho que tudo se acaba se unindo e agregando como conhecimento para você fazer cinema, de certa forma, Uhum. porque é uma representação da vida, né? É uma representação de várias coisas. Então isso vai agregar de certa forma, na minha opinião. E como começou? Tem um videoclipe que eu gosto muito, eu te falei inclusive disso, que é o Quando Chegar o Amanhã, né? Da Summit, Uhum, né? Que ele é um curta-metragem, na verdade, né? Ele foge dos videoclipes que são com a banda tocando, né? E uhum. acaba que o Quando Chegar o Amanhã tem uma pegada já tua, já mais roteirista também, além de diretora, né? E editora do filme, né? É uma roteirista bem doida, né? Porque era assim, eram ideias que eu achava que estavam muito claras e que eu achava que iam imprimir na imagem de uma maneira clara para as pessoas. Só que aí depois eu fui vendo que não necessariamente aquilo que eu tinha planejado, ele iria se colocar na nossa frente em forma de imagem como algo compreensível. Então acho que esse clipe foi muito importante para também balancear isso. Tipo, será que o jeito que eu estou escrevendo vai passar essa imagem? Assim, no final das contas, ele ficou um resultado tal que algumas pessoas gostam e tal, mas foi meu primeiro clipe também, então eu tenho muitas críticas em relação a ele, que coisas que eu vim corrigir depois nos outros, que eu já fiquei mais satisfeita, inclusive. Mas ele tem uma parada muito que é de épocas, né? Nessa época eu tinha visto Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Aí eu quero fazer um negócio assim, mais ou menos. E era uma época também que tinha aquele episódio do Black Mirror que eram de duas manas que elas viviam num... Elas, na verdade, estavam mortas e viviam nessa realidade que era Ah, muito lúdica. Não sei se tu lembra, né? é E San aí... Junipero, né? E São Junipero, né? E É. aí enfim, eu ficava muito alucinada por algumas referências que eu tinha no momento. E aí eu queria, porque queria fazer daquele jeito e tal. E aí isso é uma coisa que eu acho que também tem que ter um pouco mais de cautela, tipo, dormir sobre aquela parada, porque aí acaba que eu vou fazendo tudo muito na emoção, sabe? E algumas coisas precisam ser mais refletidas e tal. Mas pô, eu acho massa também
encaro como aprendizado, né, e tal. E foi ousado, assim, né? Que tu começa o videoclipe com a Exato. artista toda arrebentada no chão, Moto. né? E aí essa Total. história vai sendo contada ao contrário, assim, né? E é bem, apesar daí, aí tem uma estética kitsch também, às vezes, uma coisa meio Hum, puxando para um cafona, assim, mas um cafona mais bem fotografado, né? E com aquelas sim. figuras todas dentro daquela boate, né? É bem, assim, esteticamente ele é bem bacana mesmo, esse clipe também, eu gosto muito. Tem uma Ele tem uma história. proposta, né? E isso eu acho massa que eu gosto, assim, que é eu tento fazer, mesmo que seja muito ousado, mas eu não diria a palavra ousado, peraí. Eu, Aham, mesmo que seja muito, eu prefiro errar tentando fazer outra coisa, tá ligado? Do que, aham, pô, eu já sei fazer algumas coisas, mas vamos tentar fazer isso aqui, e aí talvez isso possa se transformar, inclusive, num péssimo vídeo, mas eu acho que eu prefiro ir por esse caminho do que. Porque, cara, tem tanto vídeo, né? Tem muito vídeo, e aí isso me incomoda de certa maneira, tipo assim, por que eu tenho que fazer mais um vídeo? Tipo, uhum, aí eu entro nesse limbo aí, que eu acho que também é uma das coisas que me deixa produzindo de forma mais lenta. Tipo, cara, eu às vezes prefiro estar no projeto de alguém que saiba de fato o que quer dizer, do que simplesmente lançar um vídeo porque eu sou uma criadora. Eu não preciso lançar um vídeo, sabe? Aí eu posso unir com outras pessoas que vão dizer algo talvez mais interessante, mais importante, mais. E é isso. Uma coisa que eu percebo também, né, Adriana, é que existe dentro dos realizadores, né, cineastas, assim, uma vontade de fazer o cinema de ficção mesmo, né? Aquele sonho mesmo, assim, interno, assim, de produzir, como a gente é influenciado pelos cineastas que cercam a nossa vida, né, toda, e acaba que pela limitação, talvez, de tais e de oportunidades, assim, eles têm que, óbvio, entrar para áreas que para produzir audiovisual, né? E eu escrevo dentro da minha tese os capítulos que eu falo sobre documentário e o que eu falo sobre videoclipe também, a partir de entrevistas e relatos de realizadores, a vontade de fazer ficção era grande, só que eles iam fazendo o que aparecia, né? Uhum, E conseguiam uhum, fazer, digamos assim, inserir esse exercício do cinema de ficção dentro dessas obras, né? Por exemplo, o sim. Roger Elahá, ele no documentário que ele faz sobre os alienígenas lá de Colares, metade do filme é ficção. São cenas com atores que ele coloca no vídeo, né? A Priscila, a mesma coisa também, quando ela começa a criar também os videoclipes dela, é numa grande vontade também de fazer a ficção, de exercitar essa ficção, né? E eu acredito muito que no teu trabalho tem uma pegada também de querer talvez fazer um cinema mesmo, e como talvez ainda não chegou a oportunidade, bora fazer esse cinema no documentário, no videoclipe, né? Total. É bem por aí mesmo. E na real, eu acho que. Cara, só um segundo que tem uma criança chorando muito, eu vou ver o que que aconteceu. Rapidinho, Dá Ramiro. uma pausa, fazer uma claquete aqui. E, então, essa vontade de talvez de pensar esses outros formatos, né, como o videoclipe, o documentário, como, digamos assim, uma introdução para o futuro de fazer um filme de ficção, né? Como é que tu isso apareceu para ti assim? Ou tu pensa dessa forma ou cada trabalho é um trabalho mesmo? Então, eu tenho muito esse desejo, na real, só que acaba que cada trabalho ele exige uma coisa da gente, né? Então nem sempre eu consigo estar no trabalho com aquelas referências que me impulsionariam a fazer uma ficção que fosse minha, sei lá, alguma coisa assim, mas pô, a gente vai tentando ali ao máximo dar uma aprendida no que for possível em relação a essa área. Para te falar a real, assim, eu nem sei se eu vou mesmo de fato fazer um cinema, sabe? Ultimamente eu tenho gostado muito de vídeos curtos mesmo. E aí, claro, eu tenho amigos que falam, não, faz tua ficção e tal, não sei o quê, só que no dia a dia eu geralmente estou montando alguma coisa para alguém. Aí, por exemplo, eu estava numa série chamada Olhares do Norte, que é com a Maraú. Geralmente trampo com a Maraú, né? E que é uma produtora daqui, sempre está realizando coisas. A Maraú, na real, é a Clarté
Transformada Quando para faz... fazer cinema. Isso. A Clarté, que fazia casamento, que era onde eu trabalhava, eles finalmente conseguiram fazer cinema e se transformou em Maraú. E aí tem como sócio Fernando Sektovic, que já vinha de uma carreira de cinema, e se juntou com o Thiago Pelas, que estava querendo muito isso, e aí transformaram a Clarté na Maraú, mas a Clarté ainda existe, fazendo outras coisas, como, por exemplo, publicidade. E aí, com eles, eu consegui fazer várias coisas novas também. Por exemplo, várias séries. Fui montadora de um dos episódios dos Sabores da Floresta, que é uma série sobre culinária. Aí depois teve o Olhares do Norte, que está sendo feito agora, que é sobre fotógrafos daqui da região, ou que desenvolveram seu trabalho na região. Tem o Bar Brasil, que é sobre bares ao redor do Brasil. Enfim, o nome está bem claro. Mas aí são trabalhos, são trabalhos que eu fico tipo um ano, tá ligado? E aí nesse um ano a minha vida é aquilo. E aí poucas são as oportunidades de eu conseguir fazer alguma outra coisa, sei lá, que seja Autoral. mais ficção, autoral, E aí, mas rolou uma oportunidade dessas ultimamente, só que ainda não começou não foi exibido online, que foi quando o Raidol passou na Natura Musical, que é um artista daqui de Belém e tal. E aí ele passou na Natura e tinha que fazer um álbum visual. Ou seja, era algo que eu podia também fazer com referências ao cinema, até porque é um filme de 20 minutos, ele não ia dar conta, na minha opinião, de existir sem que tivesse um formato minimamente semelhante ali ao de cinema. Quer dizer, até daria conta de existir, mas na minha visão, acho que precisaria ter um link ali com isso. E aí ele ainda vai ser lançado, ele passou agora no Mix Brasil, vai ser exibido, né? Que é um festival Fizeste importante. montagem, fizeste câmera também. Direção, não fiz câmera. Ultimamente eu não tenho feito mais câmera, exceto quando eu gravo com a camerinha, que na real é o nome que eu chamo pra não estar aqui perto de mim, mas é pra Handycam. Aham. Porque a Handycam eu comprei por R$ 250 no LX e ela me permite entrar em qualquer lugar sem medo algum. Eu posso metê-la quase na água, que não tem problema, porque Aham. ela não vai ser um gasto para mim se ela quebrar, ou se ela for roubada, ou se alguma coisa. Então, e assim, outra coisa, por exemplo, se tu mete um celular na cara de alguém, isso de certa forma, é muito agressivo, né? Porque a pessoa pensa, não, ela vai postar um stories, não sei o quê, não, não, não. Mas se tu tá com uma camerinha, ninguém bota moral nisso. É Tu verdade. filma aí, aí tu tá ali, a galera sabe que aquilo tem, sei lá, uma intenção de ver depois, Não tem talvez uma Wi-Fi, intenção não apenas de tem. guardar. É. E aí é isso, aí eu tenho muitas dessas imagens, e ultimamente é o que eu tenho curtido mais fazer. E claro, eu quero sim fazer um dia cinema grande e tal, não sei o quê, mas por enquanto eu acho que eu ainda não tenho o que eu preciso para fazer isso, que é, sei lá, talvez fazer um curso em que eu consiga compreender melhor todas as áreas. Eu me acho muito confusa ainda, muito insegura em relação ao que eu quero falar, muito sem saber de fato o que eu quero falar também. E é isso. Mas a tua carreira também de videoclipes também, ela com a Samines, tem mais uns filmes aí que vocês fizeram juntas ainda, né? A gente fez Leviathan Lux, Leviathan e Lux que é belíssimo. eu amo também porque ele foi muito assim, a gente gravou em um ano uma cena lá que era o cinema não, desculpa, o circo, esqueci o nome do circo, Ele mas ele estava estava na passando pela cidade cidade, né? É. e tinha um gorila de 8 metros. E aí a Samir falou, bora lá, bora ver se a gente consegue gravar. E a gente conseguiu gravar. Só que ele era movido a gasolina, a gente nem sabia assim, qual era o BO de gravar com um gorila de 8 metros. E aí a gente chamou o Júlio para fazer drone e tal, e guardamos essas imagens. Quando a gente teve a oportunidade, sei lá, pegando um edital mais na frente, a gente tentou fazer algo que se unisse de uma maneira fosse compreensível e também que contasse uma história que, que Então, o final, se o que vocês gravaram primeiro, vocês já tinham um final e ainda não tinham o resto do já filme. tínhamos, a gente não tinha o resto, que era o início. E aí a gente tentou juntar ele de uma maneira que fosse compreensível e que fizesse parte da história. E a gente gravou no outro ano. E aí foi legal e tal, foi.
Então sempre é um aprendizado, assim, tipo, sempre nunca é facinho, né? Sempre tem alguma surpresa ali para fazer. Então, eu acho que isso ensina pra caramba, assim, sobre várias coisas, sobre como você lidar com as surpresas do set, como você lidar com as adaptações de cada take, entender que cada take pode funcionar de uma outra maneira, se ele é colocado antes ou depois, enfim, o básico da montagem ali, mas Uhum. isso dá asas, né, para a gente entender que a imagem ela pode simbolizar várias coisas, né? E que pode ir por vários caminhos, dependendo da sua intenção, né? Isso também eu acho que é uma parada foda, porque a imagem é perigosíssima, né? E ao longo da história ela esteve aí para mostrar isso pra gente, como ela pode mudar a compreensão em relação às coisas das pessoas, pode influenciar as pessoas para o bem e para o mal. É isso, eu acho que eu tomo cuidado com essa parada da imagem. E isso me dá medo também. Então, é muito confuso, assim, lidar, tipo, com as expectativas e qual é a realidade também dessa área para mim, Aham. sabe? Tu já começaste a tua carreira na era digital, né? Na era em Hum, que se filma muito. Então, certamente, eu escuto de editores falando hoje que se filma muito, muito mesmo. Assim, por total. exemplo, eu acredito que, por exemplo, o teu doc da Batalha de São Brás, apesar aquela minutagem de 25 minutos, eu acredito que ele deva ter horas e horas e horas de imagem. E o teu trabalho como editora, dentro dessa realidade dessa profusão de materiais, é um trabalho também que é um trabalho de arquivista também, né? É, Total, velho. que é de saber organizar essa montanha de trechos de filmes e também levar para a ilha de edição e conseguir encadear essa gigantesca quantidade de filmes, né? Como que tu lidar com isso? Como é o teu método de edição de trabalho, assim? Pois eu já tenho uma organização que vem desde a época que eu trabalhava na Clateia, e são muito organizados lá. E aí, como a gente trabalhava muito em conjunto, por exemplo, alguém editava e o outro colorizava, e o outro fazia outra função, o som, alguma coisa assim, e geralmente nos trampos de hoje, tipo, quando é em série, também várias pessoas trabalham, tu tem que ser organizado, senão tu não consegue trabalhar em equipe de uma maneira que todo mundo fique bem e que saiba o que está fazendo ali, que tenha uma organização. Então eu sigo esse fluxo. É organizado, hoje eu consigo manter uma coisa organizada. Claro que backup nunca é organizado, mas pelo menos o meu workflow ele é. E só que é isso, é muita imagem, né? E assim, por isso que às vezes quando eu estou numa época de montagem, eu fixo nessa época de montagem porque é um momento que a minha vida vai mudar completamente. Eu tenho que ficar concentrada naquelas imagens na frente do computador, ou seja, tem que meio que esquecer do mundo, né? E Uhum. aí isso é algo que, pô, se de repente eu pego um trampo de direção e na outra semana eu já tenho que entregar um vídeo montado pronto, aí eu tenho que sofrer essa adaptação aí que às vezes pra mim é foda, porque aí eu tô no meio da rua, eu tenho que lidar com gente, não sei o quê, mas aí tem momentos que eu passo 3 meses dentro da minha casa, cara, é um absurdo essa parada de adaptação, principalmente pra alguém que é meio introvertida e é um pouco tímida como eu, né? Mas eu diria que eu gosto mais de montar, porque, enfim, tem isso, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu vou dirigir, aí eu vejo a vida como ela é, cara, é muito foda, tipo, tu vê as coisas acontecendo, né? Tu sente que realmente tu tá vivendo e não vivendo por meio de uma imagem, né? Porque, pô, é isso, de vez em quando tu vê umas pessoas assim no vídeo e aí tu vê elas pessoalmente, elas nunca te viram, mas tu já viu muito delas, né? Viu elas, inclusive, de vários ângulos e, pô, é maluco, né? Mas eu gosto muito, e eu gosto muito também desse poder de pensar sobre aquilo, porque eu acho assim, quando eu era mais, enfim, eu era criança, eu não conseguia muito falar com os meus pais, dizer o que eu queria dizer para eles. Aí eu ia escrever uma carta longa e não sei o quê. E aí eu conseguia pontuar tudo aquilo que eu queria. E eu acho que a montagem é meio que isso. É a paciência e o olhar várias e várias vezes e repetidas vezes para te fazer compreender algo. Para mim é mais ou menos isso, que é a forma que eu consigo me entender diante do mundo, né? Assim, eu acho que tem um problema aí que pode ser um pouco até egoísta, né? Olha, isso é a forma que eu me entendo. Mas eu acho que eu também preciso de algum gatilho para que eu continue fazendo isso, né? E veja a beleza.
numa parada que é tão, às vezes, maçante, né? Que é a montagem. A montagem é chata pra caralho, né? Uhum. Mas aí a gente tenta arrumar os subterfúgios para conseguir essa beleza diante disso, né? Um Eu gosto trabalho muito de solitário Horizonte. também, né, Adriana? Um trabalho muito Total. solitário, né? Tu com aqueles arquivos e a ilha na tua frente. E outra coisa, tipo, um dia desse eu tava me perguntando por que a minha memória era tão ruim, cara. Eu não lembro de nada na minha vida. E aí o meu amigo me pergunta assim, cara, será que não é porque tu vê várias imagens, e tu tem que guardar várias imagens na tua cabeça e depois de um tempo a tua memória ela fica direcionada para aquilo, né, para guardar aquilo. Aí eu pensei, pode ser uma boa coisa assim para justificar O a HD minha está falta muito de cheio memória. já. Tem que Tá formatar o cheio, HD né? às vezes. Poxa, podia ter, né, uma máquina, um negócio bem brilho eterno de uma mente sem lembranças para fazer isso, mas não. Não, é É isso. engraçado que é, assim, para mim, como espectador, é mais fácil falar sobre os teus filmes do que tu mesmo falar, porque tanta coisa É, passou depois do que esses filmes, assim, por exemplo, do Spátula, né? O Spátula tem 10 anos, olha só a viagem, né? O Spátula nossa, tem 10 sim. anos já. Não, E para mim tem 30. há quantos filmes já passaram pela tua ilha depois dele que ele já foi apagado do HD já, né? Pois é, né? E pensando nisso também, porque, cara, depois de 10 anos, o que eu penso sobre esse filme é de uma imagem que eu usei, que era a imagem do meu nascimento. Tem uma criança nascendo lá no Espátula, que é uma imagem de VHS, né? Porque o meu pai gostava muito de filmar e tudo que a gente fazia ele filmava. Enfim, era pouca gente que podia ter câmera nessa época e tal. Rolava da gente ter, porque o meu pai estava numa boa época financeira, estava bacana e tal, não sei o quê, e a gente tinha várias coisas filmadas. E aí eu usei essa parada desse vídeo, né? Isso era uma coisa que eu Uhum. gostaria de reutilizar, né? Já com esses conhecimentos que eu tenho hoje e de uma maneira que eu acho minimamente satisfatória para, tipo, pô, valorizar essa imagem que é linda, velho. E tem muito mais do que isso, sabe? Tem outras que eu tô muito afim de usar, assim, não sei onde. Existe toda uma tendência no cinema, assim, não sei se você já conhece, de cinema de arquivo, né? Do cinema dos filmes pessoais, que a gente chama filmes domésticos, né? Como fazer Hum, cinema com filmes domésticos, assim. Tem uma pode tendência no cinema crer, para esse lado. E pode para, crer. assim, só que tu geralmente tu aceita desafios também, né? Essa coisa de tu não saber, às vezes, muito bem o rumo que é, vai aceitando, assim. Quando tu fizeste aquele álbum também gravado também como um show também do Pelé do Manifesto, eu achei que é um ponto fora da Pode curva do crer. teu trabalho, assim, totalmente, assim. É totalmente Pois é, diferente. Se tu assinasse com um pseudônimo, talvez seria mais eu justo, nunca porque ele ia. não tem a tua assinatura nenhuma naquele especial. Ega, tu acha? É porque, assim, esse trampo era para ser um show presencial. E a gente estava na época da É pandemia. pandemia, Então, né? tudo ficava mudando o tempo inteiro. E aí, às vezes, a gente tinha um planejamento que, no final das contas, ele não conseguia ser cumprido, porque ficava fechando e abrindo. Às vezes você podia sair, às vezes não podia. Então, Uhum. foi tudo muito na surpresa, essa que é a real. E aí, também, outra coisa, a gente resolveu nesse trabalho deixar os artistas livres o suficientes para fazer a sua performance como se fosse num show presencial. Então, se eles quisessem dançar aqui e depois cantar, poderia. Se quisessem dançar, eu já falei dançar, mas tá, se quisessem fazer qualquer outra coisa, poderiam fazer, porque eles estavam livres, tal qual o Pelé estava livre para fazer o show do jeito que ele queria. Então foi um desafio mesmo, na real. E aí é isso, né? Eu vou me metendo também nos desafios. Nem tudo vai sair exatamente na real. A maioria das minhas coisas não sai como planejadas, mas às vezes a gente tem umas surpresas e enfim, eu acho que no final das contas faz parte do processo de aprendizado, né? E de você se fortalecer como profissional, você aprender e tal. E é isso. É legal, mas ele tem uma coisa de Adriano Oliveira, mas bem sutil, assim. É bem sutil mesmo. E tu me Ai, contaste de uma experiência bacana que tu tiveste recentemente, né? De uma galera que te propôs fazer um filme Super 8. Nossa, eu fiquei foi. muito curioso sobre isso. Pois é, E se a muito gente pode legal. até falar já sobre isso, né? Tá? É assim, foi na pandemia, e aí um pessoal que é de uma produtora lá de São Paulo chamada Seiva, tava com um projeto que eles queriam chamar uma galera que fosse de
de um eixo diferente do deles, que é o eixo Rio-São Paulo, que, enfim, tem muito investimento em arte, em cultura e não sei o quê, e eles queriam, sei lá, dar uma. A gente foi viabilizado e tal. E aí eles mandaram, depois de uma reunião, eles fizeram uma seleção entre, sei lá, quantas pessoas que eles iam vendo mesmo nas redes sociais. E eles encontraram eu, o Rafa Ramos, a Rafa Conga Rosa e a Priscila Garcia, que, enfim, uma pessoa de Salvador, outra de Brasília, outra de Minas, e eu daqui do Pará. E aí eles mandaram uma Super 8 com alguns rolos de filme para passar um tempo com cada um de nós. E aí viajando, né? Um dia eu acordei e estava aqui embaixo que o cara do Sedex, ou sei lá, de alguma empresa aí veio trazer. E aí, e era uma coisa muito meticulosa, assim, porque ainda tava também naquele tempo de pandemia e tal, não sei o quê. E aí, a temática que eles deram era ancestralidade. E aí, mano, eu fiquei muito naquela cuira, tipo, o que que eu vou falar sobre ancestralidade e tal. Mas aí tinha uma coisa muito forte sobre minha ancestralidade que eu ainda não tinha visitado nos meus trabalhos, que era essa parada da religiosidade que eu vivi durante tantos anos da minha vida. E aí eu quis falar sobre isso. Então, sei lá, para alguns amigos meus falaram assim, ah, não sei o quê, porque essa parada anticlerical. Aí eu falei, caralho, esse filme é anticlerical. E no final das contas, eu acho que ele tem um pouquinho disso também, talvez. Mas eu acho que é mais do que isso. Sei lá, estar aberto para mudança de perspectiva. Eu acho que é sobre isso o filme. Só que aí, no final das contas, ele não foi todo filmado com Super 8. Ele foi filmado com vários tipos de câmera, porque era isso que eu estava buscando nesse momento, né? Mudar as lentes, olhar por outros lados. E aí tem filmagem com Handycam, que é a camerinha que eu falei ainda agora, tem com celular, tem com, enfim, câmera digital normal, Blackmagic, Sony, e tem inclusive a Super 8, porque eles são divididos ali por dois momentos narrativos diferentes. E aí é interessante, porque isso foi um trampo muito experimental. Eu tentei fazer de fato uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, eu tô meio assim, porque eu tenho certeza que pode. Enfim, tem gente que não vai gostar com certeza, mas eu tenho que confiar também que eu estou Ele falando é, ali. ele é mais pessoal, assim, digamos assim. Cara, ele é mais pessoal. Mas eu acho também que eu não falo só de um. Tá, eu falo do meu ponto de vista. É. Sempre falo, né? Todo mundo sempre fala do seu ponto de vista. Uhum. Mas eu acho que eu consegui dar uma, um caminho para ele que talvez mais pessoas consigam se identificar. Só que é isso, ele é experimental, quem for ver, cuidado, é sacanagem. Não, mas quem for ver, paciência. E é isso, é um filme curto de 6 minutos e pouco, e é isso, ele foi muito pautado numa tentativa de fazer algo, e eu acho que é válido, sabe, a gente tentar fazer outras coisas também. Eu espero que vocês gostem e tal, quem for ver e tal. E Adriana, assim, assim, vendo essa tua trajetória, tá? Você tão jovem, já tem uma trajetória, assim, já de mais de 10 Eu anos tenho 30 de anos, eu não cinema. sou jovem, não, tá sacanagem. Mas ainda já tem 10 anos fazendo cinema, né? Então É, já tem um currículo, uma filmografia, a gente pode falar dessa forma, né? Tem, tu tem, acha, Ramiro? Eu tem acho quem não gosta de pequena, cinema, sabia? tem uma filmografia, né? Uma filmografia que tem uma, como a gente já, eu falo bastante dessa tua assinatura estética, né? Cinematográfica e quais tu pensa esses rumos da tua criação? Além, claro, tu vai continuar fazendo certamente os teus trampos de edição, tudo, né? Que é o teu, digamos assim, o teu ganha-pão, né? E, e esses voos que tu quer para daqui adiante, eles existem ou existe Uhum. um bloqueio? Tu tá querendo fazer um trabalho autoral mesmo? Vai fazer? É, eu quero fazer, porque eu acho, na real, que tem um monte de coisa que eu quero desenvolver, né, em mim. Eu não tenho certeza se o que eu vou fazer é, de fato, um longa, tá ligado? Mas, por enquanto, o que eu posso dizer é que eu vou fazer uns docs, eu vou fazer uns curtas,
Eu quero sim um dia também fazer um longa, mas é assim, olhando de agora, eu acho que ainda estou bem distante para te falar a real, porque sei lá, eu acho que é muito questão das minhas expectativas também, sabe? De ser feliz com o trampo que eu vou fazer, tipo, estar satisfeita com o trampo que eu vou fazer e não achar que eu tô só numa punheta artística, sabe? Mas que eu tô fazendo algo que vai agregar de alguma maneira, não só em mim, mas como em quem vai ver. Então, tem todas essas expectativas aí que eu espero sanar. Eu acho que nesse momento eu estou olhando mais agora para mim, no sentido de tentar identificar o que que eu gosto novamente, porque passou a pandemia, isso bugou, queira ou não, a minha cabeça e a de várias outras pessoas. Então eu estou nesse momento de tentar ir com calma, entender as coisas que eu quero fazer. Tipo, o meu ganha-pão às vezes também é a direção para publicidade e tal, e é algo que eu vejo que dá para ganhar uma grana. Mas eu quero além disso mesmo, eu quero contar coisas que não seja para vender algo necessariamente, mas para contar algo que é necessário ser dito ali, entendeu? E eu acho que o que se pode esperar é que, ai, sei lá, o que se Eu pode acho. esperar? Não Não, é sei. sério. Não, Ai, eu te digo isso de um lugar de pesquisador de cinema, né? sim. Que eu gosto de ver as trajetórias se desdobrarem, sabe? Assim, é um pouco, tira um pouco da nossa empolgação de pesquisador de cinema para esse um pouco ver esse interrompimento de trajetórias, sabe? Então, assim, tipo assim, eu não vou deixar tu parar, porque sério, eu vou ficar, agora que eu tenho o teu telefone e teu contato, eu vou ficar sempre te Tu vai me perguntando, e obrigar? aí, cadê o filme? Cadê não sei o quê? Olha, abri o edital, entendeu? E esse É que isso edital é aqui. facilmente resolvido com um bloco, tu sabe. É sacanagem, não, não, tô Não, zoando. é porque assim, tipo, assim, assim, eu não vou deixar, é América, fala. sério, porque assim, tipo, eu boto muita fé em ti, então eu faço no Obrigada. final esse voto mesmo de continuar mesmo. Tu tens Obrigada, certamente tem uma amigo. história para contar e tu tem a narrativa, tu tem a técnica para contar, então assim, tipo, tem que usar esse conhecimento para contar agora as tuas histórias, entendeu? Tem uma hora que é Ai, legal pois a é. gente contar as histórias que contratam a gente para contar. Mas eu acho que é o momento de tu contar as tuas também, né? Sim, é que eu acho que às vezes tá num lugar ainda muito enrolado, assim, sabe? Ainda não consigo ver claramente, mas eu acho que também pode ser um caminho a percorrer, né? Ir por lugares que não sejam completamente definidos, mas que eles sejam de experimentação. Isso talvez E, seja um local que eu me sinta mais confortável e que, enfim, talvez na experimentação seja o que eu queira seguir agora, sabe? E usar também muitas dessas imagens que eu tenho feito, porque é isso que eu tava falando um dia desse, sei lá, para algum amigo meu, que às vezes eu gosto mais de fazer o vídeo que não tem grana do que o vídeo que tem, porque queira ou não, o vídeo que tem, ele tem ali uma expectativa sobre, tem um, tem coisas que pode, tem coisas que não podem ser feitas. E uhum, uma coisa que é minha, que não tem nenhum dinheiro envolvido, às vezes só precisa da boa vontade mesmo, e estar lá e uhum, esperar as coisas acontecerem, ter paciência, sabe? Eu acho que eu acredito mais nisso, sabe? E não necessariamente também ter toda a grana do mundo para fazer uma coisa super high-tech e tal, mas se utilizar do pequeno, sabe? Do low-tech também, das coisas que, que não são tão lindas, mas que elas são carregadas de emoção e outras coisas, sabe? Eu acho que eu caminho muito por esse lado, que é não necessariamente deixar tudo muito bonito, mas deixar as coisas de uma forma que me deem alguma emoção, sabe? E uhum. aí, talvez isso seja um pouco contra o mercado também. E aí, eu não sei onde eu me encaixo. Eu acho que é por isso, talvez, que eu faça menos do que eu gostaria. Mas eu vou fazendo no meu Legal. tempo. Eu, assim, tipo, eu te agradeço muito, assim, conversar contigo, assim, tipo, era uma vontade que eu tinha há muito tempo, assim, né? Eu tenho, Obrigada. inclusive, guardado uma entrevista que eu fiz contigo em 2014, por e-mail. Foi? Foi, Meu acho que você nem se lembra. Deus! Eu mandei um e-mail com uma série de perguntas para, tipo, 20 realizadores, assim. E eu tenho as tuas respostas daquela época. Nossa. Tu tinha acabado de fazer o Spátula. Eu mandei para tu responder essas perguntas e tal.
é legal ver essa Medo. evolução também, né? Essa evolução enquanto pessoa do realizador, né? O que pensava na época e o que hoje em dia tu pensa. É bem bacana. É legal de Eu conversar acho que eu contigo. era mais segura, né? Eu acho que hoje eu sou mais insegura, mas Verdade. é, Sabia muito bem o que era. queria, sabia o que não Pois queria, é, né? ixi, A juventude tem isso também, né? tem isso, nossa, total. E aí os 30 vêm para mexer com tudo, para É verdade. botar em xeque o que que tu sabe, se tu sabes mesmo, e eu acho que trazer esse pé no chão, né? Eu acho que é isso. Pois é, porque eu gostei muito também de conversar contigo. Só uma coisa antes que é, eu acho que paralelamente a essa parada do profissional, existe essa vida que a gente está vivendo e que a gente tem que experimentar as coisas, tem que viver, e eu quero viver com qualidade, entendeu? Então eu não quero ficar 100% enfurnada aqui fazendo todas as montagens do mundo enquanto tá o dia passando lá fora, entendeu? Então eu acho que eu tô nesse momento de me entender no mundo e me fazer bem também, sabe? Não olhar só pro trampo, porque eu acho que às vezes eu esqueço tudo que eu vivi porque eu passei 5 anos aqui só olhando na cara desse computador. Uhum. Mas é isso, eu acho Eu te que. confesso também que depois de ver, de ver aquela tua entrevista na época, eu achava que tu não ia ficar em Belém do Pará. Assim, tipo, tu tinha todo o perfil que tu ia falar, não, Hum, Adriana, mais um ano aqui em Belém no máximo, certamente ela vai migrar daqui, assim, sabe? É que era pois bem é. evidente, porque era um momento, assim, de meio os editais estavam escassos, os trabalhos eram poucos, assim. Eu acho que foi esse teu trampo na Clarté e na Maraú que fez tu ficar aqui em Belém, sabe? Assim, porque a Foi, amigo. tendência seria tu migrar, a tendência geral, assim, dos profissionais safas como tu, assim, é migrar Obrigada. mesmo. É migrar, é sério. Pois De é, melhores condições, mas é o melhores seguinte, mercados. eu acho que eu não tô nesse corre da, de, tipo, perseguir essa vida ideal a qualquer custo. Tipo assim, claro, eu tô aqui com os meus 30 morando com meus pais, é foda também. Eu também quero ter minha casa, também quero ter minhas paradas. Mas ao mesmo tempo eu não me vejo, tipo, indo para São Paulo, por exemplo, e percorrendo aquele e tendo uma vida que é longe daqui, longe das coisas que eu conheço. Tipo, eu gosto, eu valorizo isso, sabe? Uhum. Eu fico em Belém muito por isso também, sabe? Porque aqui é onde, tipo assim, eu acho que o que é mais importante da produção é tu dar um enxerto no teu olhar, né? Tu olhar as coisas, tipo, valorizar a construção do teu olhar, né? E eu acho que aqui eu consigo fazer isso muito bem. Quer dizer, nem tão bem, mas conseguiria melhor talvez do que se eu estivesse lá. Então, eu valorizo muito estar aqui e quero produzir as coisas aqui. Então, se eu puder trabalhar daqui sem precisar me matar em outro lugar, é o que eu quero fazer. Espero que Belém ajude a gente. Adriana, assim, foi um prazer conversar contigo, assim, muito Eu obrigado por também. ter aceitado o convite e assim, tu sabes que assim, nós acompanhamos a tua carreira muito mesmo, com bastante atenção, assim, pode Obrigada. contar com a gente para qualquer parceria, qualquer coisa. Te agradeço, Ah, obrigadão obrigada. mesmo. Obrigada.